3. Pessoal, vamos falar um pouquinho de cálculo das concentrações, né? Isso está na página 30 da apostilinha, tá? São as concentrações de uma solução e primeiro nós vamos falar da concentração comum ou concentração em massa. O que é isso? É a razão entre a massa de um soluto e o volume da solução, tá? Então tá aqui, ó, concentração C entre a massa ms, que é a massa soluto, pelo volume da solução. E essa massa ela pode ser em gramas por litro, ela pode ser essa concentração, ela pode ser dada em gramas por litros, ela pode ser dada em gramas por 100 ml, em miligramas por litro, em miligramas por ml, em quilogramas por metro cúbico, etc. Veja que é a massa, tá? Então é a massa pelo volume da solução, tudo bem? Então nós podemos ter também a concentração em quantidade de matéria. Quando a gente fala de quantidade de matéria, a gente está falando em mol. Então a concentração pode ser o quê? A gente chama de molaridade, esse emão aqui, ó, concentração molar, ou molaridade, é o número de mol dividido pelo volume da solução, tá? Ou volume do solvente, tudo bem? E para a gente entender melhor isso, vamos fazer o exercício da apostila aí, ou o exemplo da apostila aí que vem logo em sequência. E o exemplo é assim, ele diz assim, como por exemplo, vamos considerar a solução de NaCl que você e sua equipe prepararam em laboratório, cuja concentração em massa obtida foi de 14 gramas por litro. Então eu tenho lá no laboratório uma concentração que eu quero preparar de 14 gramas por litro. Aí ele pergunta, qual é, então, o valor da massa molar de NaCl? O valor da massa molar é aquela massa que eu pego na tabela periódica, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui, ó. Lembrando, esses 14 gramas aqui, ó, esses 14 gramas de NaCl para cada litro, tá? De solução, tudo bem? Então, na questão 7, voltando aqui, qual é o valor da massa molar de NaCl? Eu vou lá na tabela periódica e pego quem? A massa do sódio, que é 23, é 22,9, vou arredondar para 23, sem problemas. E a massa de quem? Do cloro, que é quanto? 35,5, tá bom? Então, eu pego essas duas massas e vou somá-las, né, que formam essa substância para eu ter a massa molar dela, tá bom? Então, eu sei aqui, voltando à questão 7, eu sei que a massa do sódio que eu vi na tabela periódica é 23 gramas por mol, do cloro 35,5 gramas por mol, e somando as duas vai dar o quê? 23 mais 35,5 vai dar 58,5 gramas por mol. Então essa é a massa molar, porque eu tirei da tabela periódica. Aí no item 6, voltando aqui, ele diz assim, e como converter a massa em mol? Que massa, amado? Aquela massa de 14 gramas que ele deu, tá? O que eu já sei? Eu peguei na tabela periódica 58,5 gramas. Se eu peguei na tabela periódica, vai ser 1 mol. Então, 1 mol de NaCl é 58,5 gramas. 14 gramas daria quanto? X. Fazendo a regrinha de 3, vai dar aproximadamente 0,24 mol de NaCl. Agora, como que eu transformo isso em uma concentração molar? É muito simples. Eu só pego aqui o emão, né, de concentração molar ou molaridade, pego o número de mols que eu achei e divido pelo volume lá, que nesse caso é 1 litro. Quanto fica isso? 0,24 dividido por 1 litro. Vou colocar as unidades aqui no frasquinho, fica o quê? Uma concentração de 0,24 mol por litros, tá bom? E aí, para a gente entender como isso cai no Enem, tem lá no finalzinho da apostila nossa, tem questões do Enem. E eu peguei uma para dar um exemplo aí para vocês ter como norte para a gente fazer as outras, tá? Eu peguei a questão 44, tá lá no final da apostila, né? Que diz assim: a sacarase ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando o disacarídeo sacarose dos monossacarídeos glicose e frutose. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. As massas molares dos elementos H, que é o hidrogênio, carbono e oxigênio, são iguais a 1, 12 e 16 gramas por mol, respectivamente. Então, veja, essas massas molares são as massas da tabela periódica que ele já te deu, tá bom? Aí ele pergunta, qual a concentração da sacarose
depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise. Veja, só para a gente entender mais ou menos aí, ter uma ideia do exercício, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu peguei 171 gramas de sacarose, coloquei em 500 ml de água, e a cada 100 minutos isso foi reduzindo pela metade. É isso que ele está contando para a gente. E aí a pergunta que ele faz é, depois de 400 minutos do início da reação, qual vai ser a concentração de sacarose? Só que a concentração que ele dá nas alternativas é uma concentração molar. Então, o que eu tenho que fazer o primeiro passo? Eu tenho que transformar esses 171 gramas de sacarose em quê? Em mol, né? Para depois usar a molaridade, tá bom? Então, vamos lá? Bom, então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses 171 gramas e transformar em quem? Em mol. Porque aí eu tenho a molaridade que está nas alternativas é mol por litro. Eu vou transformar isso em mol e já tenho o volume que é de quanto? 500 ml, o volume da solução, o volume do solvente, tá? Então, como eu faço isso? Eu pego a sacarose e pego a massa da tabela periódica dele. Só que ele já deu ali, aquelas massas que ele deu já é da tabela periódica. Só que tem um detalhe, nessa molécula, quantos carbonos eu tenho? 12. 12 vezes quanta massa de cada um? Vezes 12, tá aqui, ó. Lembrando que é da tabela periódica, então depois que eu somar tudo isso aqui, vai valer quanto? 1 mol, beleza? Vamos lá então. Quantos hidrogênio eu tenho? 22. Quanto que vale cada um da tabela periódica? 1 grama por mol. Eu não coloquei o grama por mol aqui para não ficar uma poluição visual, tá? No final eu coloco lá bonitinho que vai dar tudo certo, tá bom? Quantos oxigênios eu tenho aqui? 11 oxigênios para formar essa molécula. Só que quanto é a massa de cada oxigênio? 16 gramas por mol. Aí somando isso aqui tudo, eu vou ter 342 gramas para 1 mol. Só que eu estou falando de quantas gramas? 171 gramas. Então eu vou ter o quê? A cada 342 gramas eu vou ter 1 mol, só que quanto que ele foi dado aqui que foram dissolvidos? 171 gramas, que vai ser o quanto? X mol. Multiplicando em cruz eu vou ter que essa quantidade em mol em 171 gramas vai ser 0,5 mol. Agora sim, eu tenho 0,5 mol e eu tenho o meu volume de 500 ml que eu vou passar para litro. Como vai ficar a concentração molar disso? A concentração molar não é o número de mol dividido pelo volume da solução? Quanto que é o número de mol? 0,5 mol. E qual é o volume? 500 ml que dá meio litro, 0,5 litros. Então, a molaridade é 1 mol por litro. Ah, legal. Só que tem um detalhe. O que ele está dizendo para a gente? Que independente do tempo que você começa a marcar, a cada 100 minutos da reação, a concentração da sacarose é reduzida à metade. Aí ele quer saber depois de decorridos 400 minutos. O que a gente pode fazer? Eu marquei aqui o tempo 0 minutos, né? Coloquei como 0, podia ser qualquer tempo. 1 mol por litro. Passou 100 minutos, reduziu a metade, que é o que ele está falando, ó. Qualquer que fosse o momento, ó, a reação de concentração reduzida à metade, aquela concentração. Então virou 0,5 mol por litro. Passou mais 100 minutos, agora foi para 200 minutos, reduziu de meio, metade de meio, que é 0,25. Passou mais 100 minutos, reduziu de novo, de 0,25 para metade, que é 0,125. Passou mais 100 minutos, aí eu chego nos 400 minutos, eu reduzi de 0,125 para 0, que é a metade, né? Metade de 0,125 vai ser 0,0625. Porém, nas alternativas ele dá aqui a notação científica com a potenciação de base 10. É só eu andar duas casas, né? Ando aqui, ó, um 0 aqui, um 6 aqui, vai dar 6,25 vezes 10. Andei duas casas para a direita, elevado a menos 2, que é a alternativa B, tá bom?